meus irmãos. Graça e paz para todos. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você ainda não me conhece, está entrando pela primeira vez. Eu quero te agradecer por decorrer desses 2 anos que eu estou com esse evangelho, para abrir o entendimento daqueles que ainda não conhecem, ainda vive debaixo do engano, como eu vivi 43 anos debaixo desse engano, aprendi tudo que me ensinaram, fiz tudo que me ensinaram. Depois eu descobri que isso é uma grande mentira, que isso não existe nada, eles não pregam nada do que existe aqui dentro desse livro. Nada do que está dentro desse livro aqui. Esse livro é um livro que o homem deveria, pelo menos 10% deste livro, mas as chamadas igrejas não tem 1% deste livro. Então é difícil, talvez você me ouvindo, você pode discordar. E a mensagem que eu tenho, o título da mensagem é essa: por que os evangélicos não crê na Bíblia Sagrada? Por quê? Porque a sua mente está fechada. Porque o ensinamento é completamente ao contrário. Tudo que este livro, principalmente as cartas dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, os 4 livros biográficos, que é Mateus, Marcos e Lucas e João, que não é Novo Testamento, é Velho Testamento, aprenda isso. Quando alguém falar, vamos abrir, você pode questionar com qualquer um, com o maior teólogo, o maior professor, bacharel em teologia, você pode bater de frente com ele, que isso é livro biográfico, biológico de Jesus de Nazaré. Porque lá em Hebreus, porque como é? Se o testador está vivo, como é que é Novo Testamento? Só pode ter valor um testamento depois que o testador morre. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 16. Ué, se o testador está vivo, passou a ser Novo Testamento depois que Jesus morreu. Antes é velho, porque a própria Bíblia diz que ele veio para cumprir. Lá 5 de Mateus e 17, ele diz: eu não vim desfazer a lei, abolir a lei, sim, eu vim cumprir a lei. Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre isso é, debaixo da lei, para cumprir o que estava na lei. E em Filipenses capítulo 2, ali do versículo 6 em diante, você encontra ali que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou de todo o seu poder, sendo ele o próprio Deus, se esvaziou de tudo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus veio para cumprir. Então não adianta alguém dizer para você que Mateus, Marcos e Lucas não é. É Velho Testamento, é livro biográfico, é livros históricos de Jesus de Nazaré. Mas a mensagem está baseada em Timóteo capítulo 4, quando fala que o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que é apostar da fé? A pessoa crê e depois a pessoa deixa de crer. Quantas pessoas que eu já falei da graça para eles e eles voltaram para o mesmo lugar de onde eles saíram. Eu vou lá e mostro, não é assim, é assim, é assim. Então o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, você pode até discordar de mim, mas eu quero colocar alguns pontos. Dentro deste livro, tudo que esse livro diz
faça, eles não fazem. Não faz, eles fazem. Então eles obedecem mais o não do que o sim. Porque Jesus disse, só para você ter uma ideia, eu vou citar algumas passagens. Lá no capítulo 6 e 19 de Mateus, Jesus disse, não ajuntei tesouro na terra. Ele está dizendo que não é para juntar. E o que os homens hoje fazem? O que as igrejas hoje fazem? Pregam esse monte de mentira, dizendo que Jesus está voltando, que nós temos que se preparar, que Jesus pode vir a todo momento, e está juntando dinheiro, comprando terreno para construir catedral, comprando emissoras, comprando avião, comprando fazenda. Mas Jesus disse que não é para juntar tesouro na terra e ele disse que está esperando Jesus voltar. Então, por quê? Há uma ilustração de um certo jovem que saiu de Nova York e foi para o Cairo encontrar com um filósofo, um mestre, um homem muito sábio, lá no Cairo, capital do Egito. E assim que esse turista, esse jovem americano chegou, encontrou uma casa simples. Ao entrar, ele encontrou ali uma mesa, um banco, um simples banco, e uma caminha, e ali uma prateleira com alguns livros. E ele perguntou para aquele homem, porque ele ficou surpreso, ele achou que ele chegava ali e ele ia encontrar um escritório bem montado e tal. Ele perguntou, onde está a sua mobília? Aquele mestre diz assim, eu faço a mesma pergunta para você. Aonde está a sua mobília? Ele diz, não, mas eu estou aqui de passagem. Ele falou, é o meu fato, é o mesmo. E eu estou aqui também de passagem. Eu não tenho que me preocupar com o amanhã, porque o amanhã não me interessa. Então, por isso que eu não vou juntar tesouro, juntar tanta coisa. E é o que Jesus disse no capítulo 6 e 19 de Mateus, não juntei, e é o que os homens mais fazem. Depois nós encontramos uma outra passagem lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E o que essa chamada igreja hoje faz? É dinheiro. O que movimenta essas igrejas? Dinheiro. O que movimenta a política? Dinheiro. O que movimenta o esporte? Dinheiro. O dinheiro é o que move o mundo. O mundo inteiro é movido pelo dinheiro. É o Deus deste mundo, chama dinheiro, e pela qual a chamada igreja não deveria estar envolvido nessas coisas. Enquanto nós vemos a vida do Filho de Deus aqui na terra, ele nunca se envolveu. Perguntar a ele, Rabi, onde tu mora? Ele diz, os passarinhos têm os seus ninhos. Para ali, passar a noite. A raposa tem as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você vê que os apóstolos não possuíram nada. Você vê que os apóstolos não foram donos de nada, eles andavam a pé, de um lado para o outro, não tinha salário. Você pode muito bem ver que aquele paralítico na porta do templo, chamada Formosa, pediu uma esmola para Pedro, que Pedro disse, eu não tenho nada a te oferecer. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Então é disso que eu estou falando. Por que os evangélicos não crêem neste livro? Eles têm este livro, leia este livro, faz escola dominical, entra nas teologias, faz curso de teologia e continua com a sua mente cauterizada. A sua mente está fechada. E Deus trabalha no seu raciocínio, Deus trabalha aqui dentro. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, que Deus, ele ilumina a sua mente e seus olhos espirituais, para você entender. Porque se vocês não creem neste livro, por que não usam então um livro da Maria Braga? Livro de receita, um gibi do Tio Patinha, uma revista qualquer,
já que este livro não tem serventia nenhuma, porque você não crê nada. Os pastores pedem para o povo aceitar Jesus, mas eles não aceitam o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque tudo que a Bíblia diz não, eles fazem. O que a Bíblia diz faz, eles não fazem. Eles vão naquilo que interessa a eles. O que interessa a eles, isso eles gostam de fazer. Por quê? Porque isso traz resultado, isso traz dinheiro, isso traz para eles também poder, que eles gostam muito de poder. Pastor, presidente, pastor, presidente da convenção, vai chegar aí o pastor fulano de tal, assim. Uma certa vez diz que veio de Nova York um pastor, que ele era teólogo, bacharel em teologia. O pastor, opa, eu vou ver este homem. Chegou lá, deu nojo de ver esse camarada. Chegou lá, o camarada trouxe uma pasta cheia de papel, ficava lendo papel em cima do púlpito. Ué, ler papel por ler papel, podia chamar qualquer uma pessoa ali da plateia ali para ler papel. O homem não falou nada, não transmitiu nada. Por quê? Porque não tem nada a transmitir. Esse povo são vazio. Esse povo não tem nada. E o próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Esse povo está cheio de hipocrisia dentro dele. Então, presidente de convenção, presidente de igreja, eu sou bacharel em teologia e tal. Você olha para a Bíblia, você quer obedecer a Bíblia? No capítulo 23, versículo 11 de Mateus, disse que o maior dentre vós seja o vosso servo, o vosso escravo. Então esse pastorzão, esse chefão, esse bacharel aí, tal, dá uma vassoura para ele, manda ele lavar banheiro. Dá uma enxada e manda ele fazer concreto para concretar a calçada da igreja, alguma coisa. Ele é o vosso escravo, enquanto ele se coloca o maior, mas o próprio Jesus diz, o maior dentre vós se torna o vosso escravo. Porque servo e escravo vem da mesma palavra. Escravo está para servir, servo também está para servir. Então, esse chamado presidente, aí, porque eu sou fulano de tal, assim, esse é o seu escravo. Ele tem que chegar na igreja, ele tem que varrer a igreja, tem que limpar os banheiros. Ele tem que fazer, aí sim, aí ele está cumprindo este livro. O maior dentre vós, e vocês não têm nada que chamar ele de pastor. Jesus diz que todos são irmãos. No versículo 8, ele diz, vocês são todos irmãos. Então não tem esse negócio de, pastor, não existe esse negócio de pastor. É tudo irmão. Não tem diferença. Os apóstolos nunca foi chamado pelo título. Aonde você viu alguém chamar eles pelo o título? Chamava pelo nome. Essa ignorância de chamar uma pessoa de pastor, de presbítero, de evangelista, é uma ignorância no meio chamado evangélico. Então o que eu digo nesse momento? Por que os evangélicos não crêem neste livro? Eles não conseguem, porque eles preferem mais viver naquele que diz sim do que naquele que diz não. Tudo que Jesus diz não, eles fazem. O que Jesus diz faz, eles não fazem. O maior mandamento é amar o próximo. Eu disse uma vez para uma pessoa, eu falei, eu quero que você me prova eu falei assim, 33 mil, se não me foge da memória, 33.173 versículos existe aqui dentro. Eu falei para esse presbítero, me mostra não é 10 não, me mostra um versículo que é chamado a igreja evangélica, que está dentro dele. Você mostrando um versículo, eu me calo. Ele pensou, foi para ele, vou te dar uma semana de prazo. Passou uma semana, eu voltei lá e falei assim, qual versículo que é chamada a igreja está dentro dele? Ele falou, não, eu não encontrei. Eu falei, então não existe. Então por que possuir este livro? Por que usar este livro? Esse livro é o livro mais vendido. É um comércio. É o livro mais editado. As editoras têm editado muito, no mundo inteiro, mas virou um comércio. Mas esse livro, ainda que se lê, não se entende, porque você só se entende se o Espírito Santo abrir
esse entendimento que está em Efésios capítulo 1, versículo 18. Você tem que ter os olhos iluminados. Não é estudo, porque Jesus disse, errai, lá 22 e 29 de Mateus, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Deus disse, o meu povo erra por falta, lá em Oséias 4 e 6, por falta do quê? Então o que o povo precisa é conhecer este livro. Então nós vemos que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, muito apostatarão da fé. E é o que nós vemos. Há muitas pessoas que estão dentro da chamada igreja pela amizade que tem lá dentro. Faz amizade com o pastor, faz amizade com as pessoas, ali vira como um clube. As pessoas vão ali, tomam um cafezinho, comem, tem as suas festinhas ali, suas atividades, vão para a chácara, papapá. Então passa a ser um encontro, mas Deus não habita neste lugar. Atos capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque o verdadeiro templo somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. A palavra igreja no grego significa sair para fora. Não é entrar, é sair para fora. Fora da onde? Fora das leis de Moisés, do judaísmo, do legalismo. É isso que a palavra diz, igreja sair de lá de dentro. Enquanto hoje você fica falando que igreja é um local onde você sai do bar, sai das baladas, sai da praia, das suas festas, desse mundo e vem para o local chamado igreja, que Deus tem uma grande bênção para você. Quem quer aceitar Jesus? Mas eles mesmos não aceitam este livro. Eles não têm nada a ver com este livro. Porque tudo que esse livro diz faz, eles não fazem. Não ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor que eles têm, o dinheiro. Quanto mais você dá, mais abençoado você é. Isso eu cheguei a ver. Entrei dentro de um movimento em São Paulo, na rua Conde de Sarjeta, de um certo pregador aí que tinha mais de 1000 programas de rádio, aí um camarada lá. E eu vi ele pedindo dinheiro. E ele mandava as pessoas levantar a maior nota, sair balançando e vir pelo corredor do templo ali, e entregar lá na frente e mandava as palmas continuar. Eu não resisti, ver uma tolice dessa daí, eu levantei. Então ela tem um nome, o nome é bonito, Deus é amor, mas de amor não tem nada ali, Deus é o dinheiro. Esse que é o título correto para essa denominação. Então o que eu vejo nos dias de hoje é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E não juntei tesouro na terra, é o que estão fazendo. Então o que essa Bíblia diz? Faça e não faz. O maior mandamento está em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Ama o seu próximo e cumpre toda a lei de Deus. Então, você amar. E aonde está o amor? Se o pastor da igreja A não se dá com a igreja B, a B não se dá com a C, cada um no seu quadrado, e tudo está dizendo que vai para o céu, tudo está dizendo que está esperando Jesus voltar. Aonde Jesus voltar? Aonde está escrito isso? Aonde dentro desse livro está escrito que Cristo vai vir buscar alguém aqui nessa terra aqui? Eu quero que alguém me prove, porque passado, porque tudo que está aqui, a Bíblia teve começo, teve meio e teve fim. Tudo que está aqui dentro já foi cumprido. Não tem mais nada a cumprir. Porque quando nós viemos a este mundo há 2000 anos, como agora está fazendo 2000 anos, já está tudo feito. Nós não temos mais nada a fazer, somente crer, esperar, que o apóstolo Paulo diz que o maior mandamento é o amor, a fé e a esperança. Essas três coisas é o que tem que permanecer em nós. Mas nós não temos mais nada que fazer o que está aqui dentro. Aqui. É amar. Ama o seu próximo. Tenha a esperança da vida eterna. E crê como 11:6 de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Então, se o Espírito disse
que nos últimos dias muito apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, é o que nós estamos vendo aí. Espíritos enganadores e doutrinas de demônio, é o que nós estamos vendo. Levanta esses homens, passando envelope, traz aí o seu melhor, traz aí o seu Isaac. Abraão deu o melhor que ele tinha, que era Isaac. Então dá o seu melhor para Deus, dá o seu carro. Existem pregadores por aí, certos caras com títulos bem elevados, que vai tomando tudo que as pessoas têm. Traz na fogueira bamba, traz aí o seu carro. Você não tem carro, dá o seu relógio, dá a sua aliança de casamento, toma o seu apartamento, toma a sua família, toma a sua mulher. Se a mulher for bonita, tem muitos deles aí que estão tomando até mulher. A gente tem visto aí tantos escândalos aí, pastor tomando a mulher dos irmãos e fugindo e indo embora, largando tudo. Como nós vemos aí muitos e muitos movimentos, que eu poderia citar aqui dezenas de escândalos, como esses homens que se colocam como homem de Deus e ungido de Deus. Enquanto homem de Deus só existiu 9 homens com esse título dentro da Bíblia. E o ungido de Deus só existiu um, que foi Jesus. Fora Jesus não teve mais nenhum que foi ungido de Deus. E esses mentirosos ficam aí mentindo. Então são espíritos enganadores. Estão enganando o povo. Falando de inferno, você vai queimar no inferno. 7 demônios vão entrar na sua vida. O migrador, o cortador, devorador, destruidor vai entrar na sua vida. Isso é um gafanhoto que destruía muitas vezes as plantações, não tem nada a ver com o diabo. E eles ensinam mentira em vez de ensinar a verdade. Então por que não usa um livro de receita de bolo, de comida? Já que vocês não podem crer nesse livro, pega uma revista qualquer, pega um gibi do tio Patinha e leva, ensina historinha para o povo. Já que vocês não crê nesse livro, faz show, chama cantores, faz show, chama aí humorista para fazer humor dentro da igreja, para pelo menos divertir o povo. Traz aí bailarino, traz aí algumas orquestras, traz aí pessoas para fazer algum teatro aí dentro. É o que melhor vocês fazem, porque vocês não têm nada para oferecer para o povo, porque evangelho significa boas novas, palavras para edificar e transformar a vida do povo. Se você gostou dessa mensagem, se isso falou o seu coração, você continua me ouvindo, que muito mais você vai aprendendo, como eu aprendi com esses homens da graça. Você vai aprender comigo e com outros homens que ensina o verdadeiro evangelho da graça. Então o título é esse: por que os evangelhos não crê neste livro? Por causa disso. Porque o ensinamento, espíritos enganadores estão dentro das igrejas. E a doutrina é doutrina do quê? De demônios, que se ensina dentro desse lugar chamado igreja. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. E eu estou todas quartas e sábados estou trazendo mensagem nova para a edificação da nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.